para a nossa Valéria desligar a musiquinha agora, que nos agradou até agora. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Que nós possamos chegar mentalmente também à nossa casa. É hora de desligarmos todos os aparelhos eletrônicos. Atenção de vocês que nos acompanham pela internet. Nós vamos pedir para a Sene nos fazer a oração de abertura. E em seguida o João Pedro nos fará uma leitura, não como fazemos durante os estudos sequenciados, mas uma leitura aleatória. Vamos ver o que os mentores espirituais da casa vão sugerir para a gente. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. Hoje nós falaremos sobre Jesus, o aniversariante, dessa semana. Mas antes vamos entrar nessa sintonia da casa, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, pedindo o amparo e a proteção de todos os amigos espirituais, a todos os trabalhadores dessa seara bendita, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade dessa existência, e vamos também pedir para que as equipes espirituais que nos acompanham, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras, as equipes afins a esse nosso estudo tão salutar, possam nos envolver, nos dando o reto discernimento, o entendimento para que possamos assimilar todo o aprendizado de hoje e colocarmos em prática, principalmente quando falamos dos exemplos deixados pelo Cristo, que é nosso caminho, verdade e vida. Vamos pedir a permissão do nosso patrono, Eurípides Barçanufo, e ao Dr. Bezerra de Menezes, que sempre nos acompanha, nos dando o equilíbrio dos nossos campos físico, mental, emocional e espiritual. E juntamente com Jesus, nosso irmão maior, façamos a prece que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que esses eflúvios benditos e essa prece alcance todos os necessitados e aflitos, alcance todos aqueles que padecem pelas guerras, pela fome, por todos os problemas que possam afligir o ser humano. Em nome de Deus, em nome de Jesus e de todos os amigos espirituais, damos por iniciado mais um trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje a gente vai ler então um trecho do capítulo 10 do Evangelho. O sacrifício mais agradável a Deus. São os itens 7 e 8. Deixa eu voltar aqui. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. São Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que, se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Materializa este preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício,
Mas o preceito, com isso, não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Que assim seja. Acho que não vai ficar. Quem está pela internet às vezes não me escuta. Eu vou pedir para o João reler o trecho de Mateus que Allan Kardec e o Espírito Verdade pinçaram dos evangelhos para fazer a abertura desse capítulo. João, por favor, relê apenas o texto do Novo Testamento. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. São Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Obrigado, João. Obrigado, Sene. Eu fiz questão de reler, pedir para o João reler para nós esse trecho. Para que nós pudéssemos fazer uma análise. Hoje nós vamos fazer uma homenagem a Jesus, né? Nós temos um estudo sequenciado, aliás, como deve ser o nosso estudo doméstico. O nosso estudo doméstico do Evangelho deve ser sequenciado. 1, 2 itens por dia. No meio do ano terminamos de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é pouca coisa. Ler o Evangelho todo. Já o que fizemos hoje é muito a moda do cristianismo primitivo, que herdou essa tradição do judaísmo. No templo, ler um trecho das Escrituras, um comentário, um bate-papo, né, como nós estamos habituados a fazer aqui. Então, sendo hoje um estudo aleatório, o João sorteou uma página e eu disse no começo, vamos ver o que a espiritualidade está preparando para a gente. É uma página que fala de misericórdia. Então eu diria, em casa a necessidade do estudo sequenciado. O aleatório, como feito aqui agora, é no Evangelho no Lar, que cada família vai escolher um dia e um horário para fazer. Por que um dia e um horário? Porque os bons espíritos estão sempre ocupados, eles não estão desocupados. Mas tem um ditado popular muito importante que diz assim, quer pedir um favor para alguém, pede para alguém ocupado. Porque o desocupado vai falar que não pode. E é fácil de entender, a pessoa que não faz nada, uma coisa pesa. A pessoa que faz 100, uma não é nada. Então essa questão do dia e horário é porque os espíritos benfeitores são ocupados. Mas a gente marca um combinado. Fala, pessoal, a nossa família pode se reunir de domingo, tal hora, de segunda, tal hora. Não importa o dia nem a hora. Importa é que naquele dia e naquele horário, a família esteja reunida em torno do Evangelho. E essa família pode ser uma pessoa só como eu moro sozinho. Para fazer, para fazer a leitura do Evangelho. Então, aqui o estudo sequenciado, em casa o estudo sequenciado, no Evangelho no Lar o aleatório, né, sempre inspirado pelos benfeitores domésticos, por aqueles que nos auxiliam no êxito espiritual da nossa trajetória aqui na Terra, e hoje também fizemos isso. Muito bem. Olha o que caiu para a gente hoje, misericórdia. Uma das questões que Jesus veio trazer com mais força.
Porque os judeus, eles têm uma noção, até hoje, muito rigorosa de justiça. Mas Jesus vem abrir as páginas do estudo da misericórdia. Um exemplo. Na parábola do filho pródigo, aquele filho que pediu, aquele filho mais novo, nós, né, imaturos, nós, que pediu a parte dele na herança, os recursos que nós temos, que a providência divina nos confia, né, o discernimento, o tempo, o carisma, a possibilidade de tomar banho, de se alimentar, de ouvir uma parábola, de caminhar, de cuidar da saúde. É a parte que nós temos na herança. Mas ele foi para longe do Pai, foi para um reino distante. Nós, quando nos afastamos de Deus, o que acontece? A gente dá com os burros na água. Ele pôs tudo a perder. Arrependido e com noção de justiça do judaísmo, diz: volto para a casa do meu pai. Não mais como herdeiro. Como dizer, porque não é justo. Mas a vida dos empregados do meu pai é melhor do que eu vivo aqui. Não tinha direito de comer a comida que os porcos comiam. O que acontece na volta dele? O pai dá uma festa. Ele contava com isso? Não. Mas Jesus está dizendo, existe justiça, mas o Pai é misericordioso. Somos imperfeitos. Deus sabe disso. Nos concede a oportunidade da vida presente, e aqui a nossa diferença de outras tradições cristãs, com todo respeito, mas faz toda a diferença a visão espírita do Evangelho, porque acrescenta e alimenta e explica a questão da misericórdia. É a misericórdia divina que está nos permitindo o reencarne agora. Eu falo assim para o salão, gente, mas vocês na internet também. Que nos permite voltar arrependidos à vida, mas com a festa da vida. Festa no sentido da possibilidade de vivenciar as experiências libertadoras. Para alguns irmãos, esse trecho do caminho está muito doloroso. Verdade. Que o diga a filha de Jairo, o chefe da sinagoga, que os líderes do judaísmo hostilizavam Jesus, mas o chefe da sinagoga, querendo salvar a filha e percebendo que ele era um homem de verdade, pediu. E Jesus falou: Jairo, vem, é uma questão de fé, vamos lá e nós vamos curar a tua filha. Eu não me lembro do texto nesse trecho se ele estende a mão, mas vocês lembram que em vários trechos Jesus estende a mão. Claro que ele não tinha necessidade de estender a mão, a presença espiritual dele irradiava tanta luz que curava. Mas ele fez isso para nos ensinar que nós temos a capacidade de curar, de canalizar energia de cura, que eu repito aqui, com recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas a medicina divina infinitamente tem. E através do movimento da fé, exemplificado pela mulher que tinha hemorragia há 12 anos, que ao tocar as vestes de Jesus, tem a hemorragia estancada. E ela passa a ter uma possibilidade de vida mais saudável. Então, a tempestiva e oportuna leitura da misericórdia, ela vem nos lembrar que nós temos que ter misericórdia. Não foi isso que Mateus escreveu? Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Mas aí, o nosso estimado professor Jesus de Nazaré, ele nos coloca o desafio que eu pedi para o João reler. Se você tiver algo contra alguém, e você vai fazer uma oferenda, larga a oferenda, vai se reconciliar com o teu adversário e você volta. Ao pé da letra, será que nós deveríamos ir embora daqui agora?
ou vocês desligarem a internet, ao pé da letra? Eu acho que ao pé da letra sim, porque nós temos sempre algo a ser resolvido. Será que eu estou me usando muito como exemplo? Porque nós ainda não alcançamos aquele nível de perfeição, e isso é normal. Quando Jesus crucificado, depois de ser espancado e injustamente preso, um preso político, né, João? Qual era a acusação que pesava sobre ele? Que ele queria tomar o reino. Mas o meu reino não é desse mundo. Não porque aqui não tivesse valor, do contrário, ele nem precisaria vir. Não é isso que ele quis dizer, que aqui não tinha valor. O que ele quis dizer é, o reino de Deus, para o qual todos nós estamos fatalmente predestinados na condição de filhos, não é isso aqui. Não é a hipocrisia, não é o julgamento, não é a violência, não é a espada, Pedro. Embainha a tua espada. Porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. Então não é o reino da espada. É muito importante, né? Porque esse condicionamento ao reino de Deus como sendo nos céus, não, o céu é aqui também. Ou não? Ou nós não somos um pontinho, né? Como é que é o nome do filme? O pálido ponto azul? É isso? Que naquela faixa mostra a nossa galáxia e a Terra é pequenininho, um grãozico, quase microscópico, né? Um pálido ponto azul. Por enquanto não está laranja, né? Nós somos a única espécie do planeta que destrói a própria casa, né? Não tem inteligência nisso. O quanto nós temos que melhorar a nossa inteligência espiritual e emocional para preservar o nosso planeta. Aliás, como nos ensina a lei de conservação, parte 3ª do Livro dos Espíritos. Então, nessa homenagem a Jesus que estamos fazendo à véspera do Natal, antevéspera do Natal, eu e a Valéria, a gente estava achando que dia 24 era quarta, não, dia 24 é amanhã. A gente estava achando que era quarta, sei lá, aquelas bagunças que a gente faz na cabeça. Então, antevéspera de Natal. Nós fazermos uma reflexão de que tipo de homenagem nós estamos fazendo ao aniversariante. Né? Existe todo um conjunto de coisas e de atitudes que nós vamos reproduzindo sem parar para pensar. Né? A árvore de Natal nada tem a ver com Jesus. O Papai Noel nada tem a ver com Jesus. A comilança nada tem a ver com Jesus. Então pode parecer óbvio o título que nós publicamos hoje na internet, Jesus de Nazaré, um homem simples e humilde, mas não é uma obviedade. E aqui não vai nenhuma condenação à árvore de Natal, ao presépio, ao Papai Noel. Porque essa composição pode fazer parte de uma memória afetiva que nos conduz ao encontro, que nos conduz à confraternização, que não tem nada a ver com ostentação. Se Jesus era um homem extremamente simples e humilde, que nasceu numa estrebaria, fugitivo, né? Porque falaram que era para cortar a cabeça de todo mundo que nascesse, Maria deu no pé para o Egito. Então, a xenofobia, que é o preconceito contra o estrangeiro, que nós vemos alguns líderes políticos, né, até colocando em programa de campanha, não tem nada a ver com Jesus. Maria, sabiamente com José, se evadiram da Palestina, se exilaram, depois voltaram, deu à luz, e ele nos deixou essa mensagem extremamente libertadora.
Então, se tudo isso compõe um kit de ações para preservar a essência de relembrar o que nós estamos falando aqui agora, vale a pena. Desde que não signifique uma obrigação do gasto com a árvore de Natal, do gasto com o Papai Noel, do gasto com o presente. E esquecer que essa confraternização tem um significado de encontro. A festa para os cristãos tem o sentido de confraternização e não de ostentação. O encontro é válido. O matar a saudade. O perguntar como vai. Para a gente não se encontrar só em dia de velório, né? Por que não em dia de festa? Jesus foi em várias festas. Então, mas o Natal é uma convenção humana, o 25 de dezembro. Tudo bem, é verdade. Mas se isso nos servir para promover o nosso espírito, ou o nosso estado espiritual, perdão, o nosso estado de vibração para misericórdia, para perdoar quem está lá fora, tá? Então hoje nós não vamos embora daqui e vocês não precisam desligar a internet. Mas e ao sair daqui? Se você tiver, abre aspas para Jesus de Nazaré, se você tiver algo contra alguém lá fora, não coloque a tua oferenda aqui, segura, vai lá pedir perdão, se reconcilia, depois você volta e põe a tua oferenda. Eu digo, nós não estamos no estado de perfeição que Jesus, depois de ser espancado e crucificado, disse, perdoai, eles não sabem o que fazem. Mas não vamos esquecer que isso é inspirador. Porque muitas vezes aquele que nos agride realmente não está de posse de todas as informações. Mas deveria saber disso antes de me agredir. Verdade, mas e aí? O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos continuar reproduzindo uma conduta de indiferença, de vingança, ou nós vamos atender Jesus? Porque aqui no Espiritismo, a gente não ameaça ninguém com o inferno. Porque a gente sabe que o inferno não existe. Mas porque o inferno não existe, nós vamos ficar naquela acomodação. Aí, consciencialmente, o pessoal vem reclamar com a Isildinha. Por que eu não perdoei o João Pedro? Era tanta bobagem. Por que eu dei tanto valor a coisas que aqui não me valem nada? E só de lembrar, isso tem sido motivo de sofrimento. Mas Jesus falou tanto. Será que vai precisar o sofrimento nos chacoalhar de tal forma para a gente acordar? Porque não é vingança de Deus. A Isabela Nardoni não foi vingança de Deus. Mas quantos anos, quantas décadas aquele espírito não estava reproduzindo uma conduta que ela teve a necessidade de um trauma tão profundo como aquele? Eu sei que é difícil de entender, né? Porque o pai e a madrasta arrumaram um compromisso expiatório por décadas, por séculos talvez. Quem disse isso? O aniversariante. Porque ele disse, os escândalos hão de vir, mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. Então, nós precisamos fazer um exame de consciência e o porquê da leitura esporádica, sorteada na noite que antecede, que pré-antecede a véspera do Natal, para que a questão da misericórdia esteja conosco. Primeiro para nós falhamos, nós erramos. E Jesus vem e diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque ao invés de nos autossupliciarmos, nós vamos atender a Jesus que diz, aquele que não se assemelhar a essa criança não verá o reino de Deus. A criança da simplicidade, a criança que tropeça, cai, esfola o joelho, o queixo, a testa, o nariz, levanta chorando, pedindo ajuda de quem está mais perto. Nós
na condição do filho pródigo imaturo mais novo que nos distanciamos do pai, dando com os burros na água, o arrependimento. Como disse Jesus, Deus não quer a morte do pecador, mas o seu arrependimento. E a gente pode enganar nós mesmos, os outros, mas a Deus não. E na volta, a festa. Olha isso. Os judeus não acreditavam muito nisso. Pela noção de justiça. Ok, mas a gente falha, se não houver a misericórdia, estamos fritos. E aí as teologias, né? Ou como diz aquele da televisão, nós estamos lascados. Então, gente, existe um princípio do direito que diz a essência ela é importante para preservar a forma. A forma é importante para preservar a essência, perdão. Porque se a formalidade for apenas uma formalidade, é perda de tempo. Mas se ela tiver por objetivo preservar a essência, então nós estamos diante de algo importante. Ah, mas não adianta nada acender uma vela para fazer uma oração. Quem te disse que não adianta nada? Nós espíritas não temos esse hábito. Mas e o que tem? Se naquele momento ele consegue uma conexão. Ah, mas a imagem do santo não adianta nada. Quem te falou? E se diante de uma imagem a pessoa consegue uma elevação, ela consegue uma concentração, ela faz uma conexão, como fez a mulher hemorrágica ao tocar a veste de Jesus, e ela recebe os eflúvios curadores, a restauração da atmosfera psíquica dela, ou da psicosfera, como disse o André Luiz. E ela se emancipa espiritualmente, ela faz a conexão, ela recebe um alento no momento de dor, ela recebe elementos de cura. Então, o que nós fazemos no Espiritismo não é a vela, né? O santo não está mais feliz ou menos feliz por ter uma imagem. Mas existem espíritos benfeitores que nos auxiliam, porque já estão alguns passos adiante da gente, passaram pelo sofrimento, pela miséria da nossa ainda inferioridade e que estão à disposição. E que pela força da oração nós podemos atraí-los para receber inspiração, para inspirados ter o melhor discernimento de como proceder segundo as orientações do nosso professor Jesus de Nazaré, aniversariante da semana, do mês, do ano, né? Então, lembrar dessa questão nos coloca diante disso, mas a nossa festa de Natal já está preparada. Como está a da nossa família, das nossas famílias? Mas o que importa em seguir da festa de Natal? Como estão aqueles que nós podemos levar alguma forma de socorro? Qual a razão de Jesus atender as pessoas que necessitavam? Nós reencarnamos em um meio de tanta desigualdade. O Brasil consegue ser uma das maiores economias do mundo, acho que é a nona, se eu não me engano, 10ª. Mas é o que produz a pior desigualdade. Será que nós não temos muita tarefa pela frente? Avenidas de trabalho? Então, fazer essa reflexão significa se isso está nos tocando a ponto de entendermos o que é ingressar pela porta estreita. Qual foi o nosso esforço esse ano para sermos misericordiosos? Para perdoar, para atender, para auxiliar, para não julgar. E ainda que o nosso olho seja viciado, porque a gente reconhece o defeito do outro, porque a gente é defeituoso, o que a gente fez com isso? A gente buscou o silêncio da oração para fazer uma reflexão e não sair propagando isso? Isso se for verdade, né? Quando não, reproduzimos a atitude dos fariseus
nessa vexamitosa indústria de produção, distribuição e consumo de fake news que os brasileiros, não sei se vocês leram esse estudo, dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento do Comércio, nós somos o povo que mais acredita em mentira pela internet. Ostentamos esse troféu vergonhoso. Isso é falta de instrução. Capítulo 4, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos uns aos outros, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Tanto Allan Kardec quanto o apóstolo Paulo eram exemplos de pessoas altamente instruídas. Mas muitos malfeitores também o são, não é? Aliás, os grandes malfeitores da humanidade são homens extremamente instruídos. Tá, mas ainda privados do que nós estamos tentando colher aqui, que são essas luzes que os evangelhos acendem para a gente. Então, concorda que tem que ser os dois? Se Kardec não tivesse feito as pesquisas que ele fez, nós não teríamos um edifício tão sólido e elevado como é o da doutrina espírita, que nos diz, olha, faz muita diferença, porque eu repito, muitos de nós desencarnamos sem sequer cogitar dessas questões. Então a Isabela Nardoni perdeu a vida para sempre por conta da crueldade de um pai e de uma madrasta? Onde está Deus que não vê isso? Corretamente pode perguntar algum materialista. E mesmo algum espiritualista. Mas nós espíritas vamos dizer, existe uma lei universal revelada por Jesus que diz, a cada um será dado segundo suas obras. E para nós espíritas, e para aqueles que detêm qualquer forma de poder, ele faz outra revelação muito importante que se combina com essa. Muito será pedido a quem muito foi dado. Então, gente, a possibilidade de estar debaixo de um chuveiro tomando banho, pôr uma roupa limpa, poder estudar, poder abrir mão muitas vezes de uma hora que é nossa pelo encontro com alguém que precisa. Eu não me canso de lembrar, eu não lembro se foi a penúltima ou última vez que nós tivemos com o Chico Xavier. Já era próximo das 11 horas da noite, ele velhinho. Nós estávamos numa sala assim, muita gente já tinha ido embora. Mas ele falou, olha gente, eu tenho um pedido para fazer para vocês. Eu estou muito agradecido da visita que vocês estão me fazendo. Mas eu tenho um pedido para fazer para vocês. Quando vocês voltarem para a cidade de vocês, para o bairro de vocês, para a casa de vocês, procurem saber se não tem ninguém precisando de uma visita. Porque é alguém que muitas vezes, ao ouvir uma história, ao ler uma página junto, um aperto de mão, um abraço, pode ter um alento, e naquele alento é uma fresta de luz que vem, que dissipa um pensamento negativo, a reprodução de um pensamento que está trazendo tormento, o despertar para uma mudança de atitude a partir do ano novo, o despertar para a possibilidade de estudar o Evangelho, de ler pelo menos um livro por mês, né? Orientação do Espírito Verdade. Orientação do Espírito Verdade. Amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Orientação do Espírito Verdade. Tudo bem, turma? Passei rápido em algum momento? Dentro das nossas limitações, procuramos relembrar a essência desse Espírito que fez, sim, um esforço para nos libertar da conduta animalizada e nos dar um caminho
de uma atitude mais humana, de uma atitude mais elevada, de uma atitude que nos proporcione a possibilidade de ingressarmos no planeta de regeneração, ou de permanecermos no planeta de regeneração. Porque a gente não sabe, né? Como é que vai ser esse julgamento? A gente sabe que algum julgamento há. E como é que vai ser a nossa posição? Um planeta um pouco mais atrasado que esse, para aprender a dar valor para esse que a gente tem. Um trauma que vai nos sacudir para nos tirar desse comodismo, dessa atitude, dessa reprodução de conduta desalinhada às orientações de Jesus. Ou pelo amor a Jesus nós vamos entender que nós precisamos de movimento, que nós precisamos multiplicar os talentos que nós recebemos nessa existência. É uma escolha que cabe a nós todos os dias. Para finalizar, quando Jesus diz àquele moço, vende tudo que você tem e me segue, e assim você vai ganhar a vida eterna, e assim você vai ingressar no reino de Deus, novamente, nós não vamos levar ao pé da letra, mas nós vamos lembrar a essência. Será que as questões materiais estão se sobrepondo às questões de êxito espiritual, que o passar pela porta estreita, que o ser misericordioso de Jesus está nos trazendo? Nós espíritas entendemos que foi isso que Jesus quis dizer àquele moço. Que os objetivos de ordem material não devem se sobrepor aos objetivos de ordem espiritual, porque a gente pode desencarnar, né? O empresário que pilotava o avião que caiu em Gramado fez uma escolha do ponto de vista técnico equivocado, dizem as autoridades. Mas e aqueles que estavam no solo e desencarnaram? Ou seja, o desencarne pode surpreender a qualquer um de nós a partir de agora. E aí a gente faz aquela reflexão que o Chico propunha. E se isso acontecer, do que realmente eu vou me arrepender de não ter feito? Acho que isso pode nos guiar nos dias do Ano Novo. Então vamos pedir para a Sene, sob a coordenação da Sene, que os nossos médiuns se preparem, se posicionem para a transmissão dos passes. A Valéria está pilotando a transmissão sozinha hoje, a Vivi está de férias, merecidas. Eu me despeço de vocês pela internet. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. E nós vamos mentalizar os nossos lares, os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Quem quer que o nosso pensamento alcance agora, nós vamos pedir em oração que os espíritos benfeitores, em nome de Jesus, possam colher dos mananciais infinitos do amor de Deus os recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem. E que ao contato com esses recursos possamos restaurar a atmosfera espiritual dos nossos lares, do nosso ambiente de trabalho, restaurar a nossa saúde, restaurar o nosso equilíbrio espiritual, emocional, que possamos receber e doar pela força da oração, compartilhando esses recursos que estamos recebendo mais uma vez nessa noite. Vamos para o passe.